O Instituto Nacional de Câncer, conhecido pela sigla INCA, vinculado ao Ministério da Saúde, divulgou no início deste ano uma estimativa considerada alarmante de 781 mil novos casos de câncer entre 2026 e 2028. Esses dados foram publicados no relatório de incidência de câncer, que faz uma projeção da doença a cada 3 anos. Para falar sobre essa estimativa, quais são os tipos de câncer mais comuns no país, prevenções e ações, e para tentar diminuir esse número, o Metrópolis entrevista agora o diretor-geral do INCA, Roberto de Almeida Gil. Então, Roberto, já na nossa primeira pergunta, eu quero checar contigo qual que é a maior dificuldade atualmente em relação ao diagnóstico e prevenção de câncer no Brasil? Perfeito. Então, é importante primeiro a gente frisar, né, de que 30 a 50% dos cânceres são preveníveis, a gente já conhece os fatores de risco, né? Então, a gente está falando de tabagismo, de alimentação e obesidade, de bebidas alcoólicas, de sedentarismo, do câncer ocupacional. Qual é a dificuldade que a gente tem em relação à prevenção? Se a gente já sabendo disso tudo, a gente tem. Então, primeiro que isso são determinantes comerciais importantes, né? Você tem estratégias hoje da indústria do tabaco, da questão da indústria alimentícia, que tentam ainda manter produtos que, sabidamente, hoje a gente poderia ter uma abolição de grande parte disso, e a gente hoje tem essa questão do tabagismo, a gente está preocupado com esse aumento da prevalência que a gente está detectando pela primeira vez, depois de uma inflexão muito grande, de uma queda de 35% para 12%, a gente teve um aumento. A questão da obesidade no Brasil é muito significativa, né? A gente tem 25% da população com obesidade, né? E sobrepeso maior ainda. A gente tem a questão de produtos ultraprocessados, que hoje dominam a alimentação, a questão do sedentarismo ligado à violência nas cidades. O câncer ocupacional nos preocupa também, o uso de agrotóxicos, a exposição ao sol, a falta de EPI para trabalhadores com derivados de benzeno, do petróleo em postos de gasolina. São muitos fatores que a gente tem. Pelo lado da prevenção e do lado do diagnóstico, eu acho que a gente tem um sistema ainda muito fragmentado, né? O paciente ainda hoje percorre muitos lugares. Ele primeiro precisa de uma capacitação da atenção básica, né? O médico de família tem que estar atento para o câncer como uma possibilidade terapêutica. Então ele tem que estar capacitado para ter esse olhar. Segundo, o encaminhamento, quando você tem a suspeita, não pode ser fragmentado, quer dizer, ir para um lugar fazer o exame, aí precisa de uma biópsia, vai em outro lugar, demora na patologia, o reencaminhamento para o serviço especializado. Então, hoje a gente está procurando hoje também entender, né, essa fragmentação, entender a necessidade dessa capacitação. E o Brasil também é muito heterogêneo, né? Você tem muita concentração de profissionais no sul e sudeste e áreas de vazios assistenciais. Então, eu acho que isso tudo são fatores de dificuldade que a gente tem, que levam que a gente faça o diagnóstico da doença em 40% das vezes com estágios mais avançados, onde o tratamento é muito menos efetivo, né, muito mais dispendioso, muito mais agressivo, e a gente precisa trazer esse diagnóstico para um diagnóstico mais precoce, para que a gente possa ter, né? Tem a questão do rastreamento também nesse sentido, que a gente hoje está tentando aumentar, né, o espectro do rastreamento. Então, eu acho que são vários fatores que você tem aí que contribuem que a gente tenha essa incidência que é crescente e essa mortalidade que é crescente por câncer. Perfeito. Quando a gente fala em questão de identificar o câncer anteriormente e ele ter uma porcentagem de eficácia de cura muito maior, tem alguma ação ou algo que o INCA vem fazendo também para alertar a população, que seja uma campanha ou algo que pegue direto nessa veia, né, para tentar de fato amenizar esses casos que são diagnosticados tardios e trazer eles para um diagnóstico precoce? Olha, primeiro, assim, do ponto de vista da prevenção, a gente tem, nesse momento, a gente tem uma preocupação grande com essa inflexão da prevenção. A gente deve isso a dois fatores, né? Nós continuamos com o preço do cigarro muito barato, né? Por políticas anteriores, do governo anterior, de redução de preço, e a gente sabe que o aumento do preço do cigarro é um fator de desestímulo ao seu consumo. Hoje nós temos o terceiro preço mais baixo, né, que a gente tem na América aqui Latina,
né? Então, outros países, mesmo, nós estamos falando do nosso hemisfério, que tem preços muito mais elevados, isso induz a uma diminuição de consumo. A segunda são os déficits, né? Embora a gente tenha a Anvisa com a proibição hoje da comercialização e propaganda desses produtos, a última pesquisa, né, o último PENSE, que é a pesquisa dos estudantes, mostrou que a prevalência entre jovens tem aumentado. Isso é uma preocupação e a gente está procurando fazer campanhas hoje, querendo fazer uma grande campanha nacional de alertar os malefícios que você tem desses dispositivos eletrônicos para fumar. Do ponto de vista da alimentação, a gente tem sido incessante na necessidade de defender uma cultura alimentar brasileira, né? O Brasil tem uma cultura alimentar. Nós somos o país do feijão com arroz, né? Que é a base nutricional hoje, que você tem hoje muitas verduras, frutas. Somos um país tropical, grande produtor, e a gente não pode permitir essa substituição dessa cozinha de fogão e dessa cultura alimentar por produtos ultraprocessados, que às vezes são mais fáceis no seu preparo e com uma certa adição, entendeu? Proposital no seu consumo, que está levando a essa epidemia de obesidade, que a gente está com todos os cânceres relacionados a isso. Então, acho que a gente tem ações também hoje querendo criar uma política nacional de atividade física, né? A gente sabe que a urbanização hoje ela é um estímulo ao sedentarismo. Nós estamos preocupados com os jovens também e a dependência hoje às telas, né? Então, a atividade física desde o início da vida é muito importante e ela se manter ao longo do tempo. E a gente hoje está querendo criar uma política que isso seja estimulado em todas as cidades para que a gente possa fazer. A diminuição da bebida alcoólica também, uma política em relação às bebidas alcoólicas. Não existe limite seguro de álcool, mas a gente também hoje precisa estar desenvolvendo uma política mais específica em relação a isso, porque também está relacionado com o desenvolvimento do câncer. Nesse sentido, o INCA procura estar desenvolvendo e ajudando como órgão do Ministério da Saúde no desenvolvimento de todas essas campanhas. E com capacitação da atenção básica, de profissionais, de chamar a atenção, porque o câncer está se tornando, e vai se tornar em pouco tempo, a principal causa de mortalidade que a gente tem. A gente teve um envelhecimento populacional grande no Brasil, né? Então a gente envelheceu em 40 anos, o que a Europa demorou 400 anos para envelhecer, e as doenças crônicas não transmissíveis hoje são um problema, sendo que as doenças cardiovasculares e pulmonares elas estão estabilizando, enquanto a incidência do câncer está aumentando, né? 70% nas mulheres, 65% nos homens. Então isso é assustador, a projeção que a gente tem no futuro. Então a gente acredita que em 10 anos a gente vai tendo o câncer como a principal causa de mortalidade no Brasil. Ok, e quando a gente fala em relação ao futuro, o Ministério da Saúde divulgou um dado que há uma estimativa de 781 mil novos casos, né, de câncer entre 2026 e 2028. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e falasse se há uma ação também para tentar diminuir essa quantidade de casos, né, essa estimativa no caso. Eu acho que a gente hoje sabe que o que a gente está vendo, o INCA produz essas estimativas a cada 3 anos e a gente está vendo que esse número é crescente a cada ano. A gente hoje não tem uma perspectiva de diminuição, não, pelo contrário, a gente tem uma projeção de um aumento até 2050, entendeu? De mais ou menos 85% em incidência e mais ou menos de 90% em mortalidade por câncer. E a gente por isso mesmo, né, a gente precisa modificar esse quadro atual. Quer dizer, incentivar a prevenção. É a única maneira de você diminuir a incidência. É você conseguir hoje o rastreamento e a detecção de doenças pré-malignas. Quer dizer, a gente está falando disso de câncer de colo uterino, por exemplo, que você pode interromper um processo de desenvolvimento do câncer com tratamento de infecções por HPV ou com vacinação de HPV. Então, a gente hoje tem intensificado essas campanhas, né? E o fato de ser uma única dose hoje necessária para os pacientes que são imunocompetentes facilitam muito isso. A gente está conseguindo sucesso nas meninas, né, de 9 a 15 anos, a gente já está com a taxa de cobertura de 84%, mas nos meninos ainda não, a nossa taxa ainda é baixa. Então a gente tem que conscientizar a população que também os meninos precisam se vacinar de HPV. A gente hoje está buscando o rastreamento do câncer de cólon e reto,
que teve um aumento muito grande, né, e uma precocidade no seu aparecimento. Então, hoje a gente está buscando o rastreamento. O rastreamento permite detecção de lesões pré-malignas. Se a gente hoje faz uma pesquisa de sangue oculto, ela dá positiva, e eu faço uma colonoscopia, eu posso interromper tirando um pólipo, que ainda não é tumor, e com isso está diminuindo a incidência da doença. São coisas que a gente procura fazer, mas sabendo que a gente ainda tem o envelhecimento da população, que isso vai contribuir, que a gente ainda tem o câncer de mama aumentando muito na sua incidência, e a gente só consegue diminuir a sua incidência com exercício, com alimentação, e a gente hoje tem um estímulo muito para o uso de anabolizantes também, de outros produtos, que a gente está preocupado também com o impacto que isso pode ter. A gente tenta alertar, tenta fazer campanhas na população, mas mudança de cultura nem sempre é fácil. Então, é uma coisa que a longo prazo a gente tem. O que a gente precisa hoje é tentar diminuir a mortalidade. Quer dizer, conseguir detectar mais cedo que mesmo aquele paciente que tem o câncer, ele seja detectado numa fase onde você tem uma cura de 80%, 90% dos casos. E isso pode diminuir a mortalidade. Eu acho que é mais fácil a gente diminuir a curto prazo a mortalidade por câncer do que a sua incidência, porque ela está ligada a muitos fatores da sociedade em si, que são transformações que a gente tem. O combate ao sedentarismo é muito importante também, viu? Eu acho que a gente está criando essa questão do medo, da violência urbana, de tudo isso, levando as pessoas hoje a não se deslocarem andando, não caminharem, não buscarem exercício em ambiente externo. Isso tudo é muito importante. Perfeito. E quando a gente fala sobre esses casos estimados, quais são os casos Uhum, de tipo de câncer que serão os mais comuns, assim, ao longo desses uhum. anos? Olha, nos homens, o câncer que você tem de maior incidência é o câncer de próstata, e nas mulheres, o câncer de mama. São cânceres muito frequentes, com a prevalência muito alta. O câncer de intestino ocorre tanto em homens como em mulheres. Ele é o segundo em incidência que você tem em homens e mulheres. O câncer de pulmão ainda é um câncer que preocupa nos homens, apesar dessa redução do tabagismo. O câncer de estômago, ele tem uma característica no Brasil, porque ele tem uma distribuição regional diferente. Ele é muito incidente na região norte, no nordeste, menos incidente na região sul e sudeste. Você nas mulheres, você está vendo no sul do país um aumento de câncer de pâncreas. Você tem o câncer de tiroide também hoje, que é muito prevalente nas mulheres. Quer dizer, isso, o Brasil é muito heterogêneo, ele tem cânceres diferentes, mas em geral os cânceres mais frequentes são esses: mama, próstata, colo uterino, que infelizmente é uma realidade dentro do Nordeste e do Norte. Ele é o segundo em incidência no Norte e no Nordeste, um câncer que é totalmente prevenível, né? É eliminável, né? Então ele ainda tem uma incidência muito grande, mas ele está entre as 5 caudas nas mulheres no Brasil todo, sendo que no Sudeste ele é a quinta, a incidência é bem menor do que no Norte e no Nordeste. Então, a gente hoje procura lidar com essas estimativas desses cânceres que eu te falei, entendeu? Próstata, mama, pulmão, cólon e reto, câncer de estômago, câncer de tireoide, e também no Brasil a gente tem uma incidência de câncer de cavidade oral muito grande. Nós temos hoje, dentro das ações, também uma capacitação dos odontologistas para que a gente possa ter o aumento do diagnóstico precoce do câncer de cavidade oral. Perfeito. E doutor, a gente falando da questão dos avanços, eu queria que você falasse sobre esses avanços também que a gente teve. Olha, a gente teve avanços no diagnóstico. Hoje a gente tem uma possibilidade de diagnóstico molecular do câncer. Não basta dizer, mas se é uma doença, maligna ou benigna. A gente precisa classificar esses tumores, porque isso leva também a uma facilidade maior de uma determinação de uma estratégia diferente de tratamento, né? Um tratamento mais personalizado. Nós tivemos avanços na cirurgia muito grandes, né? O câncer tradicionalmente estava relacionado a cirurgias muito mutilantes, e a gente teve, com o passar do tempo, o aumento da cirurgia minimamente invasiva, quer seja a laparoscopia e, mais recentemente, a cirurgia robótica.
A Conitec acaba de aprovar a cirurgia robótica para câncer de próstata, né? E isso faz com que esse paciente tenha um tratamento com menos possibilidades de efeitos secundários, quer dizer, disfunção urinária, disfunção erétil. Então, essa é uma introdução importante dentro do sistema público. Na área da radioterapia, os avanços foram enormes, né? Nós saímos na era do cobalto, de uma irradiação muito grande de área irradiada, para cada vez mais tratamentos localizados e mais centrados no tumor, o que diminui muito as sequelas e aumenta a efetividade da radioterapia. Nós tínhamos um problema no Brasil, que era um vazio assistencial muito grande, que vem sendo suprido com o programa do PERSUS, né, com distribuição de aparelhos de radioterapia, maior capacitação de profissionais. A gente tem um déficit de físicos médicos, de radioterapeutas, que hoje a gente está induzindo programas de ensino nesse sentido para tentar fazer. Então, a radioterapia também teve um ganho muito grande. E no campo do tratamento sistêmico, muita coisa está acontecendo. São novas drogas que são hoje drogas-alvo dirigidas, quer dizer, você consegue um marcador molecular, você tem uma droga direcionada a isso. Nós tivemos ganhos muito grandes na imunoterapia. Então, hoje, a imunoterapia, hoje, ela tem muitas indicações, são mais de 40 indicações que você tem para fazer, e são tratamentos disruptivos, porque mesmo em fases mais avançadas, você pode ter sucesso de cura de algum desses pacientes. A gente está evoluindo hoje também com outras possibilidades de terapêuticas, como o CAR-T-cell nas doenças, né, nos linfomas, nas leucemias, que é um tratamento também que hoje está trazendo grande sucesso. O grande problema que a gente tem hoje é o acesso a essas terapias novas que estão vendo com um custo muito elevado. Então, hoje a gente precisa ter não só o desenvolvimento de novos tratamentos, mas como garantir o acesso da população dentro de um sistema unificado como o nosso, que busca universalidade, integralidade, equidade. Então, esse é o grande problema. Não adianta você ter o desenvolvimento de uma terapia, você tem que ter também acesso da população para que isso mude os indicadores, né? Mas são desafios que eu acho que trazem muita esperança aí de no futuro a gente estar tendo mais efetivo no tratamento ali. A gente, por exemplo, hoje está muito preocupado com câncer infantil juvenil, porque nos países desenvolvidos você já tem uma taxa de cura de mais ou menos de 80% a 85% dos casos, enquanto no Brasil a gente está há muito tempo no patamar de 65%. Então, hoje a gente está tendo uma ação do governo muito para a gente consiga melhorar esses indicadores dentro do câncer da criança, que realmente é um câncer que a gente está conseguindo altas taxas de cura, e a gente precisa hoje, primeiro, fazer novamente o diagnóstico precoce, capacitar o profissional que criança também tem câncer. Às vezes parece que a gente fala isso, mas às vezes demora muito o diagnóstico. Segundo, a gente conseguir ter acesso a todas essas inovações. A gente tem um departamento de pesquisa grande no INCA. A pesquisa hoje, tanto a pesquisa clínica, quer dizer, a gente hoje já drogas que já estão aí produzidas e que a gente participa desses estudos, vendo a sua efetividade, e tradicionalmente nós fazemos muita pesquisa que a gente chama de fase 3, né? Estudos comparativos entre o tratamento tradicional e a nova droga, mas a gente já consegue hoje estar migrando para estudos de fase 1, inclusive, desenvolvimento de novas moléculas. A gente está participando de alguns estudos já de fase 1. A gente tem pesquisa básica e pesquisa translacional, quer dizer, nós também hoje temos em desenvolvimento no INCA pesquisas moleculares. Nós temos um banco nacional de tumores, nós hoje capitaneamos o projeto Genoma Brasil, então a gente hoje também está olhando não só para a pesquisa clínica, mas também para a pesquisa básica e translacional, e eu acho que é importante que a gente consiga, hoje é o que a gente está procurando fazer, exatamente o que você falou. Nós já temos associação com organismos internacionais, nós somos parte da IARC, mas nós estamos buscando construir redes de pesquisa no Brasil, tentando criar uma rede de pesquisa com o HU Brasil, né, a IBSER, né, com os hospitais universitários, com os CACONs, no sentido que a gente possa ter sinergismo e multiplicação de esforços para que a gente possa ter soluções também de pesquisas clínicas desenvolvidas no Brasil através dessa rede.
e eu acho que o INCA tem esse papel, entendeu, de pioneirismo, tem esse papel hoje de ser um matriciador do sistema de saúde na área de oncologia, e a gente sabe que não faz isso sozinho, a gente está integrado com outras instituições. O Brasil tem uma capacidade grande, já reconhecida internacionalmente, no campo da pesquisa, e eu acho que a gente tem que potencializar ao máximo, fazendo a união dessas instituições hoje com capacidade de fazer pesquisa, como eu falei, tanto a pesquisa clínica, mas também a pesquisa básica e translacional. Você acompanhou uma entrevista exclusiva com o diretor-geral do INCA, Roberto de Almeida Gil, sobre os tipos de câncer mais comuns no Brasil e as estimativas da doença para os próximos anos. Para acompanhar de perto assuntos relacionados ao câncer no Brasil, acompanhe o nosso site metrópolis.com/saúde.